Glória a Deus. Capítulo 8. Versículo 6 até o versículo de número 13. Apocalipse capítulo 8, versículo 6 ao 13. Glória a Deus. Eu sei que está na tela, mas eu estou vendo aí os irmãos procurarem na Bíblia, e eu estou aguardando. E é muito bom que os irmãos tragam a Bíblia. Glória a Deus. Todos acharam? Assim está escrito: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou dos navios, ou das embarcações. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que hão de ainda tocar. Quantos podem glorificar o nome de Jesus pela leitura da sua palavra? Glória a Deus. Meus amados, como nós falamos para os irmãos que estiveram presentes aqui na terça-feira passada, o versículo de número 6, ele revela a transição que introduz a próxima série de setes. Nós falamos aqui para os irmãos, desde o início do estudo do Apocalipse, que o Apocalipse ele está cheio de números 7. 7 estrelas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus e 7 selos. E agora nós estaremos estudando sobre as 7 trombetas. O versículo 6, portanto, revela a transição que introduz a próxima série de 7. Nós estudamos do capítulo 6 até o capítulo 8 e versículo 5, a respeito dos 7 selos, tendo o capítulo 7 como um parênteses. O capítulo 7 é chamado de capítulo parentético. E aqui eu disse aos irmãos, na terça-feira passada, que eu acredito que os irmãos, creio que boa parte dos irmãos, quando vão escrever ou já escreveram alguma coisa, e quer dar ênfase àquilo que você está escrevendo, você abre um parênteses, coloca o que você quer dar ênfase, fecha o parênteses e continua a escrita. Quem aqui já fez isso? Amém?
É isso que João fez aqui, nesse espaço aqui. Nós temos outros capítulos parentéticos no livro do Apocalipse. Os irmãos observem que no capítulo 7 ele deixa de falar dos selos, abre um parênteses para falar dos israelitas fiéis, são salvos de perigos iminentes, para falar da visão dos mártires na glória, fecha o parênteses, e no capítulo 8 ele volta a falar do selo, apontando o 7º selo, que está descrito aí do versículo 1 até o versículo 5, o que acontece com a abertura, ou o que aconteceu na visão de João, né? E o que acontecerá no período da grande tribulação, com a abertura do 7º selo. Houve silêncio por quase meia hora no céu. Ele viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Ele viu que foram dadas a ele 7 trombetas. E no versículo 3 ele escreveu que veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E aí, diz o versículo 5, que o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Esse é o acontecimento com a abertura do 7º selo. Então, com a abertura do 7º selo, dissemos aqui aos irmãos na terça-feira passada, o livro ficou totalmente aberto. Amém, irmãos? Amém? O livro ficou totalmente aberto. Quem abriu o livro? Está vendo, irmãos, como é bom a gente... nós estamos ensinando Apocalipse já desde o começo do ano, não é? E nós falamos aqui várias vezes, tem vídeos das mensagens, né? Eu vou perguntar de novo, quem abriu os selos? O livro? Hã? O Cordeiro. Pode dizer com vontade, irmãos, mesmo que você erre, mas diga. Amém? Nós estamos no culto de ensino. E eu sempre estou dizendo aos irmãos, no culto de ensino eu gosto de interação. Diga com força. Quem abriu o livro? Isso, maravilha. Isso é bom porque fica gravado no coração, fica gravado na mente. Então, com os 7 selos abertos, o livro ficou totalmente aberto. Aí vem o versículo 6, que revela a transição da próxima série de 7. Aí vem o versículo 6, e os 7 anjos, que tinha o que na mão, irmãos? 7 trombetas. O que eles fizeram? Prepararam-se para tocá-las. Muito bem. Esses deixa eu pular aqui, porque senão nós temos, irmãos, a descrição detalhada da grande tribulação, repetindo aqui para os irmãos, do capítulo 6 até o capítulo 18. Nós estamos estudando aqui sobre o primeiro período da grande tribulação, que engloba o capítulo 6, o capítulo parentético, capítulo 7, o capítulo 8 e também o capítulo 9. Este período é chamado de tribulação, que é um período um pouco mais ameno. Não é por ser um período um pouco mais ameno, vou usar aqui a expressão entre aspas, um pouco mais tranquilo, que deixará de ser um tempo de angústia, um tempo de aflição.
é que nesse primeiro período, a grande tribulação, ela será um período de quantos anos mesmo, irmãos? A grande tribulação no total, quantos anos? 7 anos. Então, a grande tribulação, no sentido pleno da palavra, estará dividida em 2 períodos. Então, esse primeiro período, do capítulo 6 ao capítulo 9, é um período mais, vou usar de novo a expressão entre aspas, período mais tranquilo. Mas não é por ser mais tranquilo que deixará de ser um tempo de angústia, de dor, de aflição. Um tempo terrível. O segundo período da grande tribulação vai do capítulo 10 ao capítulo 18. Eu só estou passando para os irmãos um panorama, para que nós possamos entender, tá? Então, essa última parte da grande tribulação, ela está aqui referida no livro do Apocalipse, e também nós encontramos referência a respeito da grande tribulação no livro do profeta Daniel. Lá nós encontramos a expressão 42 meses, e no Apocalipse, um tempo, tempos e metade de um tempo, e também a expressão 1260 dias. Mais à frente nós estaremos estudando sobre isso, lendo com os irmãos. Estou apenas passando aqui um panorama. É nesse período, segundo período da grande tribulação, que serão deflagradas as piores pragas, que advirão das 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Será exatamente neste tempo que as forças da natureza que operam no céu entrarão em total convulsão. E quando nós lemos Apocalipse a partir do capítulo 6, nós vamos observar quantas vezes a palavra, os céus, são mencionados como palco de tremendos eventos. Muito bem. O juízo das trombetas, capítulo 8, versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Capítulo 11, versículos 15 ao 19, que é a 7ª trombeta, depois nós estaremos indo para lá, só um panorama. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Esses juízos que nós vamos ver aqui, os juízos das trombetas, são juízos parciais. E quando nós estivermos estudando a respeito das taças, o juízo das 7 taças, esses juízos serão muito mais severos. Quando nós estivermos estudando sobre a 7ª trombeta, nós observaremos que a 7ª trombeta, ela vai anunciar as 7 taças do juízo de Deus. Voltemos para o capítulo 8, versículos 7 até o 12. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, eu gostaria que o irmão acompanhasse na Bíblia ou na tela. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve o que, irmãos? E que mais? E fogo. E foram lançados. E o que aconteceu com a terra? Queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar, o que, irmãos? Que coisa é essa?
Uma coisa como? É uma comparação. Amém? Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Quantas trombetas são, prezados? 7. Quantos anjos? 7. Quantas trombetas? Quantas trombetas nós encontramos no capítulo 8? 4. Então os irmãos observem que no capítulo 4 nós encontramos apenas 4 trombetas. Os primeiros 4 juízos das trombetas nesta sessão refletem as pragas que foram deflagradas sobre o Egito. Nós não vamos ler, porque são vários capítulos, do capítulo 7 até o capítulo 11 do livro do Êxodo. Capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Então os primeiros 4 juízos das trombetas nesta sessão, que nós acabamos de ler, refletem as pragas do Egito. As trombetas, irmãos, se os irmãos observarem, os irmãos que estão acompanhando o estudo, os irmãos hão de observar que as trombetas, ao serem tocadas, elas têm efeitos mais fortes do que todos os efeitos que ocorreram quando João viu e hão de ocorrer na grande tribulação, quando da abertura dos selos, com exceção do 6º selo. Até mesmo o alcance do 4º selo em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que nós já estudamos, lá diz que a 4ª parte da terra foi atingida, foi seletivamente impactada, mas não destruída. Aí vemos que esse juízo é menos extenso do que os primeiros juízos destas trombetas. Então vamos ver aí, o versículo 7 do capítulo 8, de novo, nós vamos ler de novo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve, preste atenção, saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Nós estamos mostrando aos irmãos que esses juízos desta sessão se reportam ou têm referência nas pragas que caíram sobre o Egito, capítulo 7 ao capítulo 11 do livro do Êxodo. Então nós vamos ler que quando toca-se a primeira trombeta, aí diz que houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra. Vamos ver então o que aconteceu lá no Egito. Capítulo 7, aí pode colocar para nós, por favor, capítulo 7, versículos 29. Êxodo, capítulo 7. Desculpe, irmãos, eu anotei aqui errado. A praga das saraivas, das úlceras. Aqui, desculpe, é capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22. (22 ao 25). Todos acharam? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para onde? E haverá o quê?
Onde? Sobre quem? Não. Saraiva em toda a terra do Egito. Sobre quem? Quem mais? Quem mais? Na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e que mais? Corria pela terra. E o Senhor fez o quê? Chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e fez o que mais? E quebrou todas as árvores do campo. Então aí nós vemos, irmãos amados, uma combinação do que João viu quando tocou a primeira trombeta com esta praga que caiu sobre o Egito. Vamos para os versículos 8 e 9 de Apocalipse. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A descrição da segunda trombeta faz lembrar a explosão de uma ilha vulcânica, de acordo com os estudiosos. A terça parte do mar, tornando-se em sangue, e a terça parte das criaturas que tinham vida nele morrendo, é semelhante ao que aconteceu lá no Egito, quando Deus enviou a praga sobre as águas do rio Nilo. Vamos observar Êxodo. Vamos de novo lá em Êxodo, capítulo 7. A partir do versículo 17 até o versículo 21. Todos acharam? Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, farei o quê? Quem está com a Bíblia aberta? Levanta a mão assim, quem está com a Bíblia aberta. Quem pode interagir aí? Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão, farei o quê? E o que vai acontecer com as águas? E os peixes que estão no rio, o que vai acontecer com eles? E o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize Arão, toma tua vara, não tua vara, toma tu a vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com o rio? Cheirou mal, aqui na minha está fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Observe, irmãos, isso aqui que nós acabamos de ler, aconteceu
em um local. Onde foi? Onde foi? No Egito. O que nós estamos lendo no livro do Apocalipse é global. Está dando para os irmãos entenderem ou não? O que nós acabamos de ler aqui no livro do Êxodo, acontecimento local, no Egito. O que nós estamos estudando no livro do Apocalipse é global. Não é num local apenas, é global. Amém, irmãos? Muito bem. Então vamos voltar lá para o livro do Apocalipse. Capítulo 8, versículos 10 e 11. Aqui nós lemos no versículo 9, além de ter perdido, além de ter morrido a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, diz aqui, perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, nos mares há muitos navios mercantes, navios que levam toneladas e toneladas de mercadoria de uma parte para outra. O que vai acontecer? Vão se perder quando esta coisa, como um grande monte ardendo em fogo, quando isso suceder no período da grande tribulação, esses navios que navegam de um mar para o outro, de um continente para o outro, a Bíblia diz que essas embarcações vão se perder, serão destruídas. Então a catástrofe será muito grande. Agora preste atenção, irmãos, nós estamos falando do primeiro período da grande tribulação, que é um período, vou usar a expressão de novo, entre aspas, é um período um pouco mais tranquilo. E vai acontecer tudo isso. Pastor, por que é necessário a gente estudar isso? É necessário a gente aprender isso. Eu penso em pelo menos, 2 motivos. Primeiro, me ajuda a entender o plano de Deus no sentido universal. Amém? E me ajuda a entender o pensamento de Deus em relação aos homens. Porque tudo isso aqui que vai acontecer, irmãos, vai acontecer para quem estiver aqui no mundo. A igreja não estará mais aqui. A igreja não estará mais aqui. Mas isso, irmãos, deve fazer-nos pensar. Por quê? Porque é muito gostoso a gente dizer, a igreja não estará mais aqui. É claro, a gente fica alegre, porque nós não vamos estar mais aqui. A gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, e é muito bom a gente dar glória a Deus e aleluia, sabendo que nós não estaremos aqui nesse período. Mas nós temos que pensar. Pensar no quê? Você tem parente? Parente não crente? Quem tem parente não crente aqui? Olha quantas mãos erguidas. Você tem amigos não crente? Quantos têm amigos não crente? Eu quero te perguntar, você gostaria que eles passassem por isso? Você gostaria que os seus parentes passassem por isso? Que os seus amigos passassem por isso? Então por que é importante nós estudarmos? Porque isso aí nos ajuda, irmãos, a entender o propósito de Deus, quando a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. O que aconteceu quando ele tocou? Uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era
absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Os efeitos da terceira trombeta são semelhantes ao de um meteorito, ou seja, a queda de uma estrela. Quem aqui, é claro, eu estou perguntando só para dar ênfase, mas quem aqui já tomou conhecimento do efeito de um raio? Um raio. Raio mata? Raio quebra a árvore no meio? Raio destrói casa? Um raio. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se Deus não tivesse feito um caminho para o raio, o mundo não existiria mais. Porque está escrito na Bíblia, no livro de Jó, que Deus fez um caminho para o raio. Os irmãos já perceberam que o raio, quando aparece no céu o símbolo do raio lá, você percebe que ele nunca vem assim? Já perceberam isso? Que ele nunca vem assim reto. Você já viu a marca do raio lá, quando troveja? Você já viu ele vir reto? Quem já viu ele vir reto? Como é que ele vem? Fazendo o quê? Zigue-zague. Porque se ele vem direto, ele explode a terra. Então a Bíblia diz que Deus fez um caminho para o raio. Se um raio, irmãos, preste atenção, se um raio causa destruição, imagine uma estrela. Imagine uma estrela caindo do céu. Veja o que diz a Bíblia. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu, uma só, uma grande estrela, atingindo a terra, causando a contaminação tóxica das águas, matando muitas pessoas. O nome dessa estrela era absinto. O que é absinto? Absinto é uma planta venenosa, amarga, uma planta comum no Oriente Médio. Os autores bíblicos usam o absinto como uma analogia para amargura, para tristeza, enfim. Nós temos os textos aí, Jeremias 23, 25, coloca para a gente ler, por favor. Jeremias 23, 25. Tem ouvido? Na hora de digitar, pode ser que eu tenha colocado errado. Não, peraí. Enquanto isso, vai achando para mim, Lamentações 3 e 15. Ah, sim. Lamentações 3 e 15. Fartou-me de, embriagou-me de absinto. Vamos para outro texto, Amós capítulo 5, versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna ou absinto, que é coisa amarga também, e deitais por terra o quê? A justiça. É Jeremias capítulo 23, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Só para os irmãos terem uma ideia da analogia que é feita com a palavra alosna, com a palavra absinto, que é símbolo de amargura, símbolo de tristeza, enfim. É isso que essa estrela, ao cair do céu, vai causar na terra. Veja o que diz. E muitos homens morreram, das águas porque se tornaram amargas. Capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. E o que aconteceu, irmãos? Foi ferida a terça parte do sol. O que mais?
a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Deixa eu dizer para os irmãos, eu pesquisei, eu procurei, eu busquei, e a resposta que eu encontrei, e eu vou passar para os irmãos, é difícil entender, porque o livro do Apocalipse, irmãos, não é tudo que se sabe não. Amém? Pastor Antônio Gilberto, ele escreveu num dos seus livros, que ele estudou o Apocalipse por 30 anos, ele disse, os irmãos me verão dizer, eu não sei. Então aquilo que a Bíblia se cala, nós não podemos colocar as nossas palavras. Amém? Então os estudiosos dizem, é difícil entender os efeitos exatos da quarta trombeta, embora ela faça lembrar claramente a nona praga do Egito. Vamos ver o que aconteceu na nona praga do Egito? Êxodo capítulo 10, versículos 21, 22 e 23. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para onde? E virão o quê? Trevas, sobre onde? A terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Veja, trevas, ou a praga das trevas, onde, irmãos? Onde? No Egito, local. O que nós estamos estudando aqui, no sentido global, para nós podermos entender.